Olá pessoal, essas eleições chegando, fazer alguns comentários aqui sobre alguns candidatos, sobre esses supostos debates aí que aconteceram em que quase nada de interessante foi dito, com exceção, por exemplo, do Kelman, que mencionou o Fórum de São Paulo e a sua criação pelo Lula na cara dele, mencionou o espectro direita e esquerda, que é importante para a população saber se posicionar na hora de votar, mas de resto houve ali temas imbecis como feminismo, ambientalismo, cotas. O Bolsonaro mencionou a diferença óbvia em termos de corrupção em relação ao governo dele e o governo do PT, né? Mas ali a gente teve o cara do Partido Novo, sempre daquela maneira covarde de se posicionar, fazendo ameaça de morte, inclusive, naquele debate em que ele disse que gostaria que o Brasil fosse líder em proibição de liberação do carbono na economia, ou seja, cedendo ao ambientalismo de uma maneira tão grotesca, né? É a cara do Partido Novo, esse tipo de coisa. Aquelas mulheres ali não interessa nada do que elas digam. O tal Ciro Gomes fazendo o papel que ele sempre faz, né? Ele chega lá e joga de todos os lados, ele não tem princípio nenhum, né? É um politiqueiro, ele está lá exatamente para confundir as pessoas que estejam lá. Ele é um ditador, um censurador de quinta categoria, um canalha e ainda tem idiota na direita que fica levando em conta o que esse cidadão disse, né? Ele provavelmente está querendo substituir o Bolsonaro em 2026. Esse cidadão tem que ser extirpado da vida pública rapidamente, ok? Tem outras coisas ali também, né, no cenário, né, político, no âmbito, por exemplo, das candidaturas ao Senado, como a gente tem o tal Marcos Pontes, aquele pseudo-astronauta, que é um cidadão que ganhou de presente do Lula, em que o Brasil teve que pagar milhões de reais, parece, né, em um assento de carona lá em alguma empresa que estava indo, colocaram ele lá para poder fazer um passeio e depois voltar aqui para poder fazer publicidade, entendeu? Ele não chegou na NASA por méritos próprios nem nada do tipo. E ele não tem noção nenhuma do que ele vai fazer no Senado, fica percorrendo aí igrejas para poder fazer politicagem e ganhar votos sem saber de nada do que está acontecendo ali, né? É um cidadão que não tem nenhum comprometimento, por exemplo, com o combate à ditadura do STF. Ele não vai fazer nada. É um socialista, é um ambientalista, é um ditador que inclusive estava querendo controlar tecnologicamente a população durante a fraudemia. E as pessoas estão indo na onda desse sujeito, né? Mas a outra opção em São Paulo seria a tal Janaína, que é uma pessoa que defende matadores, ela defende a impunidade de adolescentes que cometam crimes, né? Assaltantes aí de loja, ela defende tudo isso. É uma socialista, é uma cobaia do Dória, ela fez tudo o que o Dória quis desde o começo, depois quando ela viu que estava ficando muito ridículo, ela passou uma vergonha enorme e aí mudou de lado, né? Mas vai ser interessante, pelo menos ela vai, né, ficar aí fazendo falando alguma coisa lá no Senado, junto com aquele pessoal ali, né? Quem sabe ali atrai a atenção da mídia, né? E quem mais que tem por aí? A gente tem esses irmãos Weintraub, que vão se candidatar a deputados federais, e eles apontam algumas coisas interessantes às vezes, mas são pessoas também que não têm princípios, assim como o Partido Novo. Nada do que o Weintraub faz tem princípio, então ele cai em incoerência o tempo todo. Ele defende a liberdade aqui, mas não defende ali, aí ele ataca a propriedade aqui, defende aqui, não tem princípio, né? Então é exatamente isso. Ele está aí o tempo todo falando em Bolsonaro. Ele não reconhece nada de bom que o Bolsonaro faça. Ao mesmo tempo, os ataques dele ao Bolsonaro são muito limitados. Ele está sempre citando ali as mesmas coisas, porque o indivíduo não tem princípio. Então ele não consegue enxergar a coisa de forma mais ampla, né? Lamentável, né? Se os Weintraub continuarem dessa forma aí, falando em Lava Jato, esse monte de coisa banal, olha, lamentavelmente ele vai se tornar um desses outros aí, um Sérgio Moro aí da vida, né? É dessa forma, quando o indivíduo não tem princípio, ele está sempre sujeito ao que acontece em uma briga aqui ou ali, né? É assim. Lá no Paraná é importantíssimo que esse Sérgio Moro não seja eleito,
pois a politicagem que esse cidadão iria fazer no Congresso seria enorme, iria atrapalhar demais o discurso, seria muito bom que esse cara saísse de cena. Ele não contribui com nada, sujeito completamente burro, tá? A gente tem ali também aquele cara, né, o Paulo Eduardo Martins, que seria assim o melhor nome para o Paraná diante das opções, né? Ele vota errado às vezes, mas comparado com os outros deputados, ele é disparadamente um dos melhores, né? Então seria interessante que ele fosse para o Senado, sim. Em Minas Gerais parece que é o tal do Zema mesmo, né? O tal do Calil, obviamente que não. No Rio de Janeiro ficou daquela mesma forma, né? Vai colocar de novo aquele pilantra daquele Romário lá. Tomara que esse cara não seja eleito, que o outro deputado lá, bolsonarista, seja eleito de uma forma ou de outra e depois isso se resolva lá no TSE. Né? Tem que ver aí como é que está a candidatura dele. É um pilantra também, um sujeito analfabeto, canalha, mas que seria menos pior do que o Romário, né? Que é um sujeito que eu sempre detestei, inclusive.